Em limites, iremos fazer uma interpretação gráfica também dos limites laterais. Guys, basicamente a mesma coisa de limites, mas a gente sabe que no limite lateral, quando eu falo de limite lateral, eu considero aproximações de variável para um ponto fixo, x de um A, por exemplo, apenas de um lado. Então aqui nós temos x se aproximando de A. Perceba que está vindo pela esquerda, O x bateu a imagem correspondente bem aqui, eu vou até fazer em azul. Perceba que quando eu aproximar esse x para esse A, daqui para cá, esquerda, o que vai acontecer com esse ponto aqui no gráfico? Ele vai vindo aqui, ó. Opa, baixou um pouquinho, né? Então, esse ponto, ele tende a chegar nesse ponto aqui. Então, bem aqui vai ser o limite, que é o L. Então, o limite de f de x, quando o x tende a pela esquerda, é o L. Se aqui é o L, significa que essa altura é L. Sempre o y daqui indica a altura. Por isso que ele colocou aqui a altura L. E para baixo é quase a mesma coisa, só que fica negativo. Então, a mesma coisa aqui, porém, pela direita, pode observar. E uma coisa que a gente deve concluir naturalmente é o quê? Para existir o limite normal, lateral não. Perceba que quando eu tendo pela esquerda e pela direita, os meus limites laterais têm que ser iguais, tem que ser a mesma coisa para poder eu ter limite. A gente viu lá em Heavy Side que os laterais estavam dando valores diferentes, por isso eu não tinha limite. E, reciprocamente, se eu olhar só para um lateral e der um valor, então veja bem, reciprocamente, se eu tiver um limite, perceba que os laterais obrigatoriamente são o quê? Iguais, eles emendam, eles não vão diferentes, eles são iguais. Se os laterais, toda vez que eu ver os laterais indo valores iguais, eu vou ter o limite. Então a gente vê naturalmente o quê? Que o limite de uma função, ele vai dar um valor L se e somente se tanto esquerda quanto direita dá L. Ou seja, o limite normal está atrelado ao fato de os laterais terem que vir para valores iguais. Pode olhar que todos os exemplos anteriores que nós vimos de limites, sempre nós olhávamos duas tabelas, ou seja, no fundo nós estávamos analisando os limites laterais. Aí eles estavam dando iguais, por isso eu tinha limite. Mas a gente viu lá para o Heavy Side, se der diferente, eu não tenho limite. É isso. Isso aqui é um resultado, tá, guys? De cálculo que diz que o limite comum está atrelado aos limites laterais terem que ser o mesmo valor. A gente vai utilizar isso em exemplos adiante. Thanks.